Oi pessoal! E hoje é o dia que eu vou dividir com vocês o momento mais incrível e mais desafiador de toda a minha vida. Para quem assistiu meu último vídeo, viu que foi usando a maquininha de tirar leite que eu entrei em trabalho de parto às 8h30 da noite do dia 21 de junho de 2015, que era a data prevista de chegada do Luca. Bom, as contrações começaram para valer com força total e elas foram ficando cada vez mais próximas e cada vez mais intensas. O meu marido tinha colocado no celular dele um aplicativo que acompanha as contrações. Esse aplicativo é super bacana e em menos de 1 hora a gente já percebeu que as contrações estavam ficando super ritmadas, com um intervalo de mais ou menos 5 minutos entre elas. E isso já é um sinal de trabalho de parto iniciado. É engraçado que quando as contrações vinham, eu não conseguia me concentrar em mais nada, eu não conseguia nem falar uma frase direito. Conforme as contrações foram ficando mais fortes e mais próximas, a gente já não tinha mais dúvida alguma de que eu estava em trabalho de parto. Então a gente ligou imediatamente para minha doula e ela veio correndo aqui para casa. Ela chegou aqui por volta das 9h45 e ela já foi me guiando em relação à respiração, em relação às posições. Eu lembro que ela pediu para eu sentar na bola de yoga e eu não estava mais conseguindo sentar, nem mesmo na bola de yoga, porque a dor estava muito grande. Eu lembro que as únicas posições que me davam um certo alívio era em pé, encostada na pia da cozinha, ou então de joelho encostada numa cadeira, onde eu pudesse soltar a barriga para frente, aliviando a pressão das costas. Eu estava sentindo muita dor nas costas já desde o início do meu parto. E a doula ficou meio desconfiada em relação a isso. Eu lembro que ela palpou bastante a minha barriga para sentir mais ou menos a posição do Luca. E eu lembro que ela falou: olha, eu tô desconfiada de que você tá tendo um parto de costas, um back labor. Já logo de cara ela sacou isso e realmente ela estava certa. A minha doula sugeriu que a gente ficasse um tempinho mais em casa antes de ir para o hospital. Normalmente, as doulas preferem, nesse início de parto, ficar um tempo maior em casa, onde você pode ficar mais à vontade, sem ter que seguir um protocolo do hospital. Mas, como as minhas dores estavam muito fortes, era o meu primeiro parto, eu não sabia direito como as coisas iam acontecer, e aquelas contrações super fortes, tão rápidas, meio que me assustaram um pouco. Eu disse pra ela: olha, eu preferi ir pro hospital logo. Então a gente resolveu ir pro hospital. A sorte é que o hospital é pertinho de casa, porque na hora de entrar dentro do carro eu não conseguia sentar. Realmente ficar sentada era uma pressão absurda nas minhas costas e a dor era muito forte. Então eu tive que ir meio deitada no banco do carro. E a sorte é que daqui de casa pro hospital, pela freeway, a gente levou menos de 3 minutos, não tinha trânsito nenhum, que era 10h30 da noite. Então assim, eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eu já cheguei no meio de uma contração super forte. Eu cheguei na triagem e eu já fui meio que me encostando na parede, assim, porque a dor era muito forte, senão eu ia acabar rolando no chão. E eu lembro que a enfermeira falou assim: já entendi tudo. Eu não vou precisar nem levar você para o quarto da triagem, já vou levar você direto para o quarto de trabalho de parto. Isso porque a maioria das grávidas que chegam no hospital, elas vão para o quarto da triagem, porque às vezes a grávida não está nem em trabalho de parto ainda quando ela vai para o hospital. Então eles precisam colocar a pessoa na triagem para entender em que estágio do parto que ela está. Mas ela já viu que a minha situação estava um pouco crítica e já me colocou direto num quarto de trabalho de parto. Eu agradeci muito. Assim que a gente entrou no quarto, a enfermeira já perguntou pra gente se a gente tinha um plano de parto. E a gente tinha um plano de parto super elaborado. Em seguida, ela já fez a minha primeira checagem e eu tava com 6,5 cm de dilatação. Por isso que eu tava morrendo de dor. Assim que a enfermeira saiu do quarto, a doula meio que confidenciou com a gente que, como ela tá sempre no hospital, acompanhando vários partos, ela conhece todas as enfermeiras e as enfermeiras conhecem ela. E ela falou: olha, tem algumas enfermeiras que não são muito fãs, assim, de terem uma doula por perto. E essa enfermeira que tá nesse plantão agora, ela não é muito minha fã. Eu falei: ai meu Deus, jura? Esse era um medo que eu tinha, de trazer a doula pro hospital e acabar perdendo a minha enfermeira, sabe? Eu acho que as enfermeiras são super importantes, o trabalho delas é super importante. E a gente passa todas as horas do parto do lado delas, o médico chega mais na hora que o neném vai nascer mesmo. Então assim, eu não queria de jeito nenhum perder a minha enfermeira. Mas a dor tava tão grande que tava difícil de pensar nisso tudo. Mas aí eu lembro que eu perguntei: e o médico? Qual é o médico que tá de plantão? Porque aqui, como a maioria dos partos são partos normais, você não tem a certeza que você vai ter o seu bebê com o seu médico. Então existe um rodízio de médicos e você acaba tendo o seu bebê com o médico que tá em plantão. E eu me lembro que quando eu perguntei qual é o médico que tá em plantão, tanto o meu marido quanto a doula não me responderam, rolou um silêncio, assim. E eu falei: gente, qual é o médico? Eu fiquei tensa porque no comecinho da gestação, a minha médica estava fazendo um parto numa consulta que ela não pôde me ver e eu acabei vendo um médico desse grupo de médicos do rodízio
que assim, não foi muito amável comigo, ele foi um tanto frio, achei ele um pouco frio. E eu fiquei com uma impressão meio ruim dele. Eu pensei, meu Deus, tomara que não seja esse médico. E era exatamente esse médico, por isso que eles não queriam me contar. Era exatamente o médico que eu tinha achado um pouco frio, que estava implantando naquele momento. Eu falei, pronto, a enfermeira não gosta da doula e é aquele médico, não é possível. Aí eu me lembro da minha doula dizendo, Fê, relaxa, não pensa nisso agora. Ele pode não ser o cara mais amável do mundo, mas ele é um excelente médico, então fica tranquila. E eu passei a madrugada toda em trabalho de parto, me contorcendo de dor. A dor que eu senti nas minhas costas era tão absurda que parecia que ia quebrar minha coluna no meio. Eu sentia e via minha perna repuxando, tipo, realmente loucura. Então a gente pensou, vamos pra banheira. O meu sonho e o nosso plano era de passar a maior parte do tempo dentro da banheira, inclusive tentar ter o Luca dentro da banheira. Mas aí quando a gente pediu pra enfermeira que a gente queria ir pra banheira, ela avisou a gente que infelizmente não daria pra gente ir pra banheira naquele momento, porque o equipamento que monitora o bebê dentro da água não estava disponível. E o bebê tem que ser monitorado o tempo todo, então não tinha como eu ir pra banheira sem aquele equipamento. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito, mais uma coisa que foge do nosso controle, mais uma coisa fora dos nossos planos. Bom, com a ajuda da doula e da enfermeira, a gente resolveu tentar posições diferentes para ver se eu encontrasse algum tipo de conforto em alguma outra posição. Eu tinha imaginado um pato onde eu pudesse andar, me movimentar, mas a dor era tão grande que eu não conseguia fazer nada disso. Depois de mais ou menos 1h30, ela chegou com a boa notícia de que o equipamento estava disponível e eles conseguiram botar todo o equipamento na minha barriga para ir para a água e eu fui para a banheira. Finalmente eu fui para a banheira. E para minha surpresa, a água mona não me ajudou em nada. Eu fiquei mais de 1h30 dentro da banheira e eu não conseguia achar nenhuma posição confortável dentro da banheira. Parecia que a dor até piorou, foi muito louco, assim. Eu acreditava muito nos benefícios da água morna para relaxar a musculatura, mas não melhorou em nada, não me ajudou em nada. E eu lembro que tinha um jato forte de água, uma luz azul que ficava piscando. Eu falei, gente, tá pior, parece que a dor piorou. Me tirem daqui, pelo amor de Deus. Bom, eu que sonhei com um pato onde eu andasse, onde eu me movimentasse, onde eu fosse parir de cócoras na banheira, não consegui nada disso. Acabei deitada, a única posição que eu conseguia ficar era deitada de lado, com uma bola no formato de amendoim que eles chamam de peanut ball. Então essa era a única posição que eu conseguia ficar. Embora a dor fosse enlouquecedora, eu resolvi não gritar. Isso porque todos os partos que eu fiz na ficção, eu gritei tanto que eu acabei ficando sem voz super rápido. Eu pensei, o que vai adiantar eu ficar aqui gritando? A dor não vai sumir e eu ainda vou ficar sem voz. Aí eu lembrei da minha avó. A minha avó me disse, Fê, não grita, porque se você gritar, a força vai pra garganta, vai pro lugar errado, não vai adiantar nada. A minha avó teve 16 partos em casa e ela me disse que ela tinha que parir silenciosamente pra não assustar as outras crianças. Eu me lembro que nos momentos que eu achava que não ia aguentar mais de dor, minha mãe, a minha doula e meu marido foram super importantes. Minha mãe rezando, meu marido me dando força o tempo todo, fazendo tudo que a doula pedia para ele fazer. Eles faziam massagem nas minhas costas, eles faziam compressa de água morna nas minhas costas. A minha doula olhava para mim e dizia, calma, concentra, foca na respiração, respira, esquece a dor. Lembre-se que as mulheres sabem parir, os bebês sabem nascer. E eu dizia, mas dói demais. Aí eu inventei um mantra que eu ficava dizendo, não tem dor, não tem dor, não existe dor, não tem dor, não tem dor, não existe dor. Mas a dor não sumia por nada. E eu fui percebendo que a partir de um determinado momento eu não tinha mais nenhum intervalo entre as contrações. Eu achei isso estranho, eu não sabia se é porque eu estava cansada, se é porque eu estava sentindo aquela dor há tantas horas e eu não estava mais sentindo alívio entre uma contração e outra. E eu perguntei para elas, eu falei, gente, é isso mesmo? Eu não estou sentindo mais nenhum alívio entre uma contração e outra, não tem nenhum intervalo. Tudo que eu estudei, todos os partos que eu vi, as mulheres tinham um intervalo entre uma contração e outra, um intervalo para elas poderem respirar, para elas poderem sobreviver. Eu falei, eu não estou tendo mais, está muito difícil assim. As duas me olharam e disseram, é que você está tendo um parto de costas, você está tendo um back labor.
É muito comum que no parto de costas a mulher não tenha intervalo entre as contrações. Isso porque o bebê está numa posição chamada posterior, onde a coluna do bebê está voltada para a coluna da mãe. E isso provoca muita dor. A posição mais comum e mais favorável de um bebê nascer é a posição anterior, onde a coluna do bebê está voltada para a barriga da mãe. Essa posição, além de provocar menos dor, ela também facilita a saída do bebê. Então essa posição que o Luca estava, a posterior, além de provocar dor, ela também dificulta a saída do bebê, porque o bebê precisa fazer um giro de 180 graus para poder nascer. E é por isso que normalmente o parto de costas ele é mais longo, mais difícil e com mais dor. Além de eu ter sido premiada com essa dor sem intervalo, que não me dava nem um segundo de descanso, eu inchei horrores durante o parto. Vocês lembram que eu contei pra vocês lá nos vídeos da gravidez que eu tinha inchado horrores, que parecia que eu ia explodir durante o parto? Eu não tava exagerando, vocês estão vendo, né? Realmente eu não me reconheço. Quando vejo os vídeos eu pareço outra pessoa. Eu fiquei um pouco assustada. Eu não imaginava que eu ia inchar tanto assim. Aliás, eu não imaginava um monte de coisa, né? Eu achava que eu ia conseguir andar durante o parto, que eu ia conseguir ver um filme, que eu ia conseguir falar com a minha família pelo Skype lá no Brasil, que eu ia conseguir colocar uma maquiagem e ficar um pouquinho mais bonitinha. Tudo isso por quê? Porque eu já vi vários partos assim, eu já assisti vários partos assim, mas eu esqueci de um pequeno detalhe. A maioria desses partos tranquilos, as mulheres estavam anestesiadas, né? E às 5 da manhã minha bolsa estourou e eu tava com 10 centímetros de dilatação, pronta para o segundo estágio do parto, o parto ativo, o momento de empurrar o bebê. Normalmente é nesse momento que os médicos entram em ação. E aí eu me lembrei que eu teria que ter o Luca com aquele médico que eu mal conhecia direito. Mas eu pensei, bom, deixa eu focar no pensamento de que esse estágio do parto é um estágio mais curto. Normalmente as mulheres empurram entre 2 e 3 horas, não é muito comum empurrar por muitas horas. São 5 horas da manhã, no máximo às 8 da manhã eu já tô com o Luca no meu colo e eu só pensava nisso. E foi nesse momento que eu tive uma notícia maravilhosa de que a minha médica e a enfermeira que me deu o curso de preparação para o parto, que eu amo, as duas estavam entrando em plantão exatamente naquele momento. E eu agradeci muito a Deus porque eu pensei, pronto, agora vai dar tudo certo, eu vou ter o Luca com o time que eu tanto sonhei. Mais uma vez eu fui surpreendida. Eu empurrei das 5h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Eu empurrei durante 6 horas. Durante todas essas horas, o Luca já estava coroado, mas ele não conseguia sair de jeito nenhum. Com a ajuda da doula, da enfermeira, da minha mãe, do meu marido, eu tentei todas as posições possíveis. Eu escalei no lençol durante horas, eu fiquei apoiada naquela barra durante horas. Quando eu não tinha mais força para ficar em pé e me apoiar na barra, eles tentaram me levantar para me ajudar a ficar mais tempo na barra. Aliás, essas pessoas que estavam comigo, eles foram incríveis, eles fizeram de tudo para me ajudar. Mas depois de 6 horas empurrando sem sucesso, meio que se instaurou um clima de preocupação no quarto. Isso porque eu já estava exaurida, exausta, completamente sem força, e eu já estava começando a ter uma febre. Graças a Deus, o Luca não estava em sofrimento em nenhum momento, a gente conseguia acompanhar pelos aparelhos o batimento cardíaco dele e ele estava super bem. E foi nesse momento que eu perguntei para minha médica se tinha alguma coisa errada, se era normal empurrar durante tantas horas. E ela olhou bem nos meus olhos e ela me disse, olha, parir não é fácil, é por isso que se chama trabalho de parto, porque dá trabalho mesmo. Mas no seu caso, como seu bebê está posterior, tudo fica mais difícil. Esse é o jeito mais difícil de nascer. Deve ter várias mamães nesse momento se perguntando sobre a episiotomia. Por que não fizeram uma episiotomia? Eu já sabia, pelas aulas de preparação para o parto que eu fiz no hospital, que nesse hospital onde o Luca nasceu, eles não realizam a episiotomia. Isso porque eles descobriram em estudos e pesquisas que a laceração natural é muito melhor para o corpo da mulher. E eu que já tinha estudado bastante sobre esse assunto, não queria saber de uma episiotomia, já estava quase pedindo por uma. Mas a minha médica estava começando a ficar preocupada com a minha exaustão, com a minha febre e com o fato de que o Luca já não estava mais coroado, que ele estava começando a recuar. Então foi nesse momento que ela falou, olha, eu acho que daqui em diante a gente tem que tomar alguma atitude. Então ela ofereceu 3 opções pra gente. A primeira delas era tomar uma dose de epidural com ocitocina. Assim a anestesia epidural iria acabar com aquela dor que eu estava sentindo há horas e que já tinha me esgotado. E a ocitocina iria ajudar o meu corpo a ter contrações ainda mais fortes para tentar empurrar o bebê para fora. E a segunda opção que ela ofereceu pra gente, que é a mais utilizada em caso de bebê posterior aqui nos Estados Unidos,
foi o uso do vacuum. O vacuum é uma ventosa redondinha, feito de um material macio, que provoca uma sucção no topo da cabeça do bebê, e essa sucção facilita a saída do bebê. O vacuum é uma espécie de evolução do fórceps. O fórceps já não é mais muito utilizado aqui nos Estados Unidos hoje em dia. Eu confesso que essa opção me assustou um pouco. E a minha sogra, que estava no quarto, quando ela me viu reagindo assim, de uma maneira meio assustada com essa opção, ela veio conversar comigo, ela veio me contar que o meu marido, que o Bob, nasceu com a ajuda do fórceps. Eu não sabia disso. Eu sabia que ela tinha tido um parto longo, um parto difícil, mas ela só me contou esse detalhe nesse momento e eu fiquei feliz que ela me contou, porque obviamente, quando ela me contou isso, eu pensei, bom, o Bob nasceu com a ajuda do fórceps e não aconteceu nada com ele, tá tudo bem com ele, então eu posso considerar essa opção como uma opção. E a terceira e última opção que ela ofereceu pra gente foi uma cesárea. Ao contrário de tudo que eu ouvi durante a gravidez, todo mundo me dizia, olha, se você precisar de uma cesárea nos Estados Unidos, você tá frita. E a minha médica me ofereceu uma cesárea. E eu me lembro que naquele momento eu tava com muito medo de tomar a decisão errada e essa decisão poder comprometer o futuro do Luca para sempre. Então eu disse pra médica que no país onde eu nasci o vacuum era considerado algo de risco pro bebê, então eu preferia fazer uma cesárea que seria menos arriscado pro Luca. E foi nesse momento que a minha doula, meu marido e a enfermeira se juntaram e tiveram uma conversinha entre eles e vieram bem pertinho de mim e falaram bem baixinho no meu ouvido. Eu lembro da doula e da enfermeira falando bem baixinho. Elas falaram, Fê, às vezes alguns bebês precisam de uma ajudinha da medicina para nascer. E no seu caso, pode ser só uma ajudinha mesmo. Talvez o Luca não precise de uma cesárea para nascer. Aí eu lembro que eu fiquei pensando, ai meu Deus, o que eu decido agora? E eu lembro que minha mãe estava do meu lado e ela não entende inglês, ela não fala inglês. E ela sem entender nada do que elas estavam me dizendo, a minha mãe olhou bem para mim e falou, Fê, confia neles, confia na sua médica. E a médica chegou bem pertinho de mim também e falou, olha, eu faço inúmeros partos todos os dias com a ajuda do vacuum e eu me sinto muito segura fazendo. O que você acha da gente tentar a primeira opção de você empurrar com a epidural e com a ocitocina? Se não der certo, a gente faz apenas uma tentativa com o vacuum, eu faço uma tentativa bem gentil. Se ele não sair, a gente vai para cesárea. O que você acha disso? Eu lembro que eu olhei pro meu marido e eu pensei, bom, eu acho que é isso mesmo, então vamos tentar esse plano. Então ao meio-dia eles me deram uma dose de ocitocina e eles me deram a epidural. Eu descansei durante 1h30 até a anestesia fazer efeito. De repente a anestesia fez efeito e eu não sentia mais aquela dor absurda, foi maravilhoso. Realmente faz muita diferença você não tá sentindo aquela dor. Eu acho que a gente consegue pensar até melhor sem aquela dor. E aí ela falou, bom, vamos tentar empurrar agora. E ela via pelos aparelhos quando as contrações vinham e ela ia me avisando para fazer força. Realmente é estranho empurrar anestesiada, porque a gente não sente nada da cintura para baixo e a gente tem que fazer a maior força do mundo sem saber para onde essa força está indo. E eu empurrei mais umas 4 ou 5 vezes com toda a força que eu tinha, mas não teve jeito. Aí a médica olhou bem pra gente e falou, olha, eu acho que agora é a hora da gente tentar o vacuum. A gente falou, tá bom. Ela falou, talvez entre uma equipe um pouco maior no quarto, caso seja necessário. O Bob saiu, ele tava do meu lado segurando minha mão, ele foi ficar perto dela. A minha mãe veio, segurou minha mão, rezando, ajoelhada no chão. E aí a médica foi tirando o vacuum da embalagem, mostrando tudo pra gente e acompanhando as contrações no aparelho. Ela falou, ó, vem vindo uma contração grandona aí. Nessa contração grandona, eu quero que você faça bastante força, que eu vou auxiliar ele com o vacuum. E aí eu lembro que ela falou, faz força, vai, começa, faz o máximo de força que você puder. E aí eu lembro de eu fazendo a maior força que eu pudesse naquele momento. E eu lembro do braço dela começou a fazer um giro. Parecia que ela estava girando a cabeça dele, mas na verdade ela estava só acompanhando aquele giro final que faltava para ele sair. E eu lembro que nesse momento eu fechei o olho de medo, não tinha coragem de abrir o olho e olhar, porque na minha cabeça ele ia nascer todo roxinho, sem conseguir respirar, e eu tava com muito medo de olhar. E eu lembro que minha mãe, apertando minha mão, ela falou, Fê, abre o olho, olha o seu filho, ele é lindo, ele é perfeito. Aí eu não acreditei, eu falei, meu Deus. Na hora que eu abri o olho, eu vi aquele rostinho pela primeira vez, eu vi aquele chorinho pela primeira vez. Aí foi uma avalanche de emoções, realmente não tem nem como descrever. A emoção do parto é a maior emoção que existe, não tem como descrever.
E depois de 18 horas de um parto super difícil, ter o meu filho nos meus braços foi algo assim. Eu lembro que eu não conseguia pensar em nada, eu só conseguia agradecer. Eu só conseguia agradecer a Deus, ao universo, à vida, por aquele neném saudável, forte, pesando 3,8 kg, aquele nenenzinho perfeito. E eu só conseguia sentir o cheirinho dele, ficar pertinho dele. E ele veio direto pro meu colo e a gente ficou 3 horas juntos, pele com pele, se conhecendo, se namorando. E ele já começou a mamar. É simplesmente magnífico, realmente, não tem nada igual. Meu parto não foi aquele parto idealizado, lindo, perfeito. Eu não tava magra, linda e maquiada. Eu não parei de cócoras na banheira de um jeito super natural, como eu sonhei, imaginei e planejei. Mas depois que tudo passou, depois que o medo e a dor ficaram para trás, hoje eu consigo ver o quanto esse parto me ensinou e me preparou para a maternidade. O quanto essa experiência me ensinou sobre as minhas expectativas e as minhas frustrações, sobre eu não ter o controle de tudo, sobre respeitar o tempo da natureza, sobre ser paciente. Foi um parto difícil, sim, foi um parto desafiador e intenso, mas também foi uma experiência magnífica e transformadora, exatamente como a maternidade tem sido para mim. Eu acho super importante lembrar que cada mulher é uma mulher, que cada parto é único. Eu tenho recebido vários relatos de mães me contando as histórias de parto delas. E assim, vários partos normais, fáceis, rápidos, tranquilos, com muito menos dor do que o meu, eu fico super feliz só de ouvir. E a mulher sempre pode escolher um parto normal anestesiado, sem dor. O fato é que, com a maternidade, eu tenho aprendido cada vez mais que não existe certo e errado. Existe o que funciona pra gente. Muitas vezes, a única maneira de um bebê nascer é com uma cesárea. E nesse caso, a cesárea salva vidas. Então, assim, ninguém é menos mãe ou menos mulher por ter escolhido um parto normal anestesiado. Ninguém é menos mãe ou menos mulher por ter feito uma cesárea. Eu acho que toda mulher tem o direito de ter o parto que deseja. É uma grande alegria para mim poder dividir esse momento tão especial com vocês, e eu espero que a nossa história possa trazer força para outras mães acreditarem que o parto normal é possível mesmo diante de algumas dificuldades. E eu também quis muito compartilhar a nossa história com vocês, principalmente para eu poder falar das expectativas e das frustrações, que eu acho que faz parte das nossas histórias de parto, né, mamães? É isso aí, gente. Beijos e até o próximo vídeo.